E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Sim de Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios pra Hub. Eu sou Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha caríssima e colega Ninive Girardi. Olá, Nina. Olá, Victor. Olá, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Hoje a gente traz conteúdo, e um conteúdo muito pertinente, muito relevante. Como integrar o WhatsApp, CRM e automações para o sucesso comercial. Exatamente. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente chamou ele, que também é palestrante da FBV, Otto Hartmann, que vai falar um pouquinho desse tema tão importante. Otto, dá um oizinho pra galera. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar falando, e ao Sim de Lojas, ao Vitor, à Nina. Esse tema eu adoro falar sobre isso, né? Então, porque é uma polêmica tão grande, né? Será que a IA, a inteligência artificial, o robozinho vai substituir o humano e tanta tecnologia para o varejista pequeno, né? Então, esse tema eu adoro conversar sobre isso. É uma honra para mim estar podendo compartilhar com mais pessoas esse conteúdo. Obrigado. Que gancho, hein, Nina? Que gancho, é o dilema do século, hein? O dilema do século. Bom, já sabe, vai ser um baita episódio de novo, né? Então aí já deixa o curtir, comenta, compartilha. Não tá inscrito, Nina? Poxa, Nina, tem que estar inscrito no canal do YouTube, né? Vai lá se inscrever, 0800, favorita aí no seu agregador de podcast favorito, o Varejo em Movimento. Mas tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos lá então, Otto, saber mais um pouquinho sobre CRM, WhatsApp e tudo mais, mas antes disso, quero saber um pouquinho de ti. Te apresenta pra galera quem é Otto Hartmann. Perfeito, Vitor. Eu trabalho há mais de 20 anos na área comercial, tá? Focado, adoro vendas, adoro a oportunidade que esse mercado de vendas tem para as pessoas, né? Porque tu consegue fazer uma alavancagem muito grande, tu consegue abrir um negócio, tu consegue crescer tudo com muita vontade, né, com muita determinação. E como eu treino gente há muito tempo, né, a gente sabe que a motivação e a vontade, ela supera qualquer coisa. Então é um mercado fantástico, estou nele já há 20 anos e há um bom tempo, desde 2018, eu vi uma tendência muito grande, né, da ida do vendedor antigo. Eu sou do mercado, né, tradicional de venda, da venda porta a porta, trabalhei em vários segmentos, né, de venda de telefonia, seguro de vida e outros, mas lá por 2018 eu via muitos vendedores indo para o lado do celular. Querer confirmar com mensagem, querer usar o WhatsApp. E a gente até que brigou um pouco com isso, mas não adiantou, né? Então, e aí, o que eu fiz? Fui para o lado do digital. Então, desde 2018, né, venho trazendo inovações e tendências que alavanquem as empresas, principalmente o varejo, né, menor, o varejo pequeno e médio, que às vezes acredita que é tão difícil colocar uma tecnologia que é caro, mas tem, né? E é só a gente levar isso. Então, tenho essa missão de levar, né, tecnologia e conhecimento para o varejo desde então, e adoro o que eu faço. Será um prazer estar aqui nesse podcast. Que legal, bacana, Otto. hein? Incrível essa história, Otto. A gente percebe que realmente tu tem paixão pelo que tu faz. Mas vamos começar do início, né, Exato. Victor? Pra quem tá começando agora, nem sabe muito bem o que é CRM, então explica pra gente o que é um CRM e qual a importância dele na estratégia comercial. Perfeito, Nino. O que acontece com o CRM? Tá? Eu vou falar um ponto muito importante. As pessoas acham que CRM é algo muito complexo. Mas, etiquetas do WhatsApp, ele está fazendo gestão de cliente. Porque, resumindo, né, trazendo a tradução, CRM é fazer a gestão do cliente, né? Ou seja, você ter ali um processo com ele. Então, se tu já tem um processo organizado no qual tu manda mensagem para o cliente, que tu etiqueta ele dentro do próprio WhatsApp Business ali, tu já está fazendo um tipo de gestão. Só que ele é mais acessível que as pessoas pensam às vezes, né? Porque acham que é um investimento muito alto, é alguma coisa, ou às vezes não vê um resultado, né, da gestão e acabam o quê? Morrendo muito na captação de novos clientes. E é muito mais caro captar um novo cliente do que vender para um antigo. E isso é para todos os setores, não é? Por exemplo, eu atendo óticas. A ótica, quem usa óculos sabe, né? Todo ano a gente está trocando de óculos. Muda a tendência, muda isso, ou tem que... a lente não aguenta. Então, por que não, né, automatizar isso, ter isso num CRM e relembrar o Victor lá que ele tem que trocar o óculos dele, né? Então, é uma ação tão simples, mas que
de 5 em 5, 3 em 3%, 4 em 4%, vai aumentando o faturamento anual. E aí tu vê isso no ano, é um montante que às vezes a empresa não representa e está lá gastando com tráfego pago, fazendo dancinha no TikTok, buscando um monte de coisinha para querer engajamento e vender para o novo, mas esquece do antigo. Então, o CRM ele é fundamental para o pequeno, para o médio e, claro, o grande, se ele não... ele usa porque ele é grande, né? Senão ele não chegaria lá. Então, ele tem essa gestão, eles têm esse cuidado, né? E, Otto, falando das ferramentas que a gente tem à disponibilidade no mercado, né? Enfim, para as pessoas irem atrás e tudo mais. O que tu considera essencial hoje para esse pequeno negócio que tá te ouvindo agora pela primeira vez? Poxa, eu vou fazer um CRM. Perfeito. O que ele pode já começar a pesquisar, procurar no mercado para botar dentro da sua empresa? Então, o que acontece? Se tu pesquisar por CRMs mais complexos, tá? Nós temos aí uma divisão que acontece, que é o quê? O CRM, ele tem os dados dentro dele lá, que tu completa e tudo mais, né? Fiz contato com o cliente, eu vou preencher, eu vou colocar ele num Kanbanzinho lá, daqui a pouco tem o CRM Kanban, né? Com as etapas do funil. Só que o que acontece? Esse trâmite, muitas empresas sofrem por quê? Do operador preencher o CRM e utilizar ele. É uma das maiores dificuldades que eu encontro em muitas empresas, principalmente o médio, que quer ter um controle da operação e acaba o vendedor lá na ponta falhando em colocar informação. Aí quebra o ciclo. Só que hoje, recentemente, eu vinha à procura de alguma coisa mais direta. E hoje nós temos o quê? Nós temos os chatbots, tá? Que são ferramentas acessíveis, e que eu já encontrei alguns com Kanban. Então, para o pequeno varejista, é um investimento muito baixo, tá? Que ele tem o quê? Ele não tem uma plataforma, né, que vai disparar e-mail junto, receber mensagem do Instagram, de todas as plataformas dentro de né, que tem CRMs que fazem isso hoje, conectados ao WhatsApp, que tu centraliza tudo. Né? Só que eles têm um custo de investimento um pouquinho mais alto, que às vezes o pequeno varejista acha que não, isso aqui não dá. Né? Agora, tem já chatbots que já tem todo o WhatsApp ali e ele consegue otimizar tudo isso com um CRM, inclusive Kanban. Que isso, para mim, é o que mais facilita a venda, é eu ter um CRMzinho Kanban lá, onde eu consigo colocar as etapas do meu cliente para poder fazer ações, né, de remarketing. Né? Eu falo muito em WhatsApp Ads, né? Ou seja, ao invés de eu usar o Facebook Ads lá, que toda vez eu tenho que gastar, eu uso dentro do WhatsApp. Eu faço remarketing no WhatsApp. Ao invés de eu fazer remarketing via, né, Meta, não, eu faço o remarketing dentro do WhatsApp. Então, isso traz para o lojista um retorno muito grande. E aí é poucos cliques, né? Porque ele já está ali. Ele já está cadastrado, ele já está numa etapa do Kanban, então ele só 2 cliques, ele já dispara uma mensagem para um monte de gente. Muito legal. Né? Então, hoje tem ferramentas que facilitam isso. Claro que daí nós vamos para ferramentas mais elaboradas, onde tu consegue trazer toda a rede social, né? WhatsApp, todas as redes, para responder em um ambiente só. Esse é um mundo ideal, mas também para algumas operações. Né? Por quê? Porque sempre depende do mano. Ontem mesmo eu estava treinando uma operação que o problema deles é esse, é o follow-up. Né? Ou seja, fazer o contato, manter o contato no follow-up, que essa é a ferramenta que ele usa, é uma ferramenta mais elaborada, ela tem todos os canais, porém ela não faz automatizado o que um chatbot faz, né? Que consegue já deixar programado esse follow-up com o cliente. E o que é o interessante, né, da gente avaliar essa questão do follow-up, da importância do CRM? Né? Em torno de 40% a 50% dos leads que são atraídos não continuam a conversa. Isso de experiência própria de operação. Operações que demoram mais de 1 minuto para atender um lead, esse lead, né, normalmente 50%, 40%, em torno de 40% e 50%, não continua a conversa. E aí é que entra o follow-up. Por quê? Porque o vendedor ele está pegando o próximo. Ah, não respondeu, eu estou no próximo.
né? E aí eu tenho que equalizar o tempo de quantos leads eu passo para esse vendedor, para ele não ficar viciado, né? Que a gente chama de lead dependência, né? Ou seja, ele só vende se tem lead, se não, ele não vende, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então um chatbot hoje, um CRM simples, ele atende muito bem o pequeno varejista. E às vezes ele não acha, ele acha que chatbot é aquela coisa da URA, né? Não sei se vocês conheceram a URA, né? Tu ligava para uma empresa e ficava lá, digite 1, digite 2, né? E há uns 8, 9 anos, eu vi a primeira URA de WhatsApp e eu achei fantástico aquilo no WhatsApp. Só que hoje tu consegue fazer isso de forma humanizada, né? E trazer essa parte humanizada para dentro do WhatsApp, né? Com áudio, com mensagem diferente, personalizada, que não fica essa coisa chata do digite 1, digite 2, digite 3, que ninguém gosta disso. Sim, já passou esse né? tempo, Mas né? quando eu falo, por exemplo, em chatbot, não é URA, né? Não é aquela digite 1, digite 2. Não. São ações humanizadas que eu consigo extrair mais resultado disso. Porque se tu parar para fazer um disparo de mensagem lá, tu vai disparar 50, 60, o vendedor não vai fazer isso todos os dias, né? Mas a gente consegue programar isso, né? Via plataforma oficial ou não oficial. Não oficial tem um risquinho, né, do banimento, que é comum, né? Mas para o pequeno varejista, às vezes a API oficial é muito cara para ele, né? Então se encontram, né, formas de fazer isso que dá certo também, né? Então, mais ou menos, acho que eu acabei falando um pouquinho mais. Não, maravilhoso. Ótimas dicas. Ótimo, já condensou dicas bem pertinentes para o nosso lojista. E eu vejo que a nossa conversa aqui já está se encaminhando para uma integração entre as várias plataformas, né? Mas antes da gente mudar o assunto, acho que a gente pode amarrar melhor o CRM. Exato. E aí eu tenho duas perguntas para ti, Otto, que eu acho que elas se complementam. Primeiro, sobre essa resistência, né, do varejista em adotar novas tecnologias. Tu já citou um pouco disso. Então, como que tu enxerga isso e como que a gente pode driblar essa resistência, né? Que ele perceba que realmente não é mais uma escolha se atualizar, né? É uma obrigação. E, aproveitando também, se tu puder trazer pra gente as principais dicas práticas de adotar o CRM para o funil de vendas, para o relacionamento e para a conversão também, né? Perfeito, perfeito. Essa resistência eu encontro muito. Primeiro no nome chatbot e automação. Né? Assusta, né? Quando a gente fala, vamos fazer um processo de automação da operação. Lá vem aquelas coisinhas. Não, né? Então, assim, há uma resistência por falta de conhecimento. Conhecimento dá medo, né? Gera esse... Né? O que eu não conheço, eu tenho um pouco de receio, de angústia ali de implementar. Mas ele tem que fazer. Porque nós estamos numa era onde a inteligência artificial e a execução própria, né, ela está avançando. E uma coisa, Nina, assustadora, que é o quê? Tá indo muito pro faça você mesmo, sabe? Para esse conceito do faça você mesmo. Porque tá ficando cada vez mais fácil, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, colocar uma inteligência artificial para atender, né, o teu cliente era uma coisa muito cara. Se cobrava 80 mil reais, 100 mil reais para implementar, né, essa operação. Hoje, já tem ferramentas que já disponibilizam tu fazer um prompt mais simples para fazer um atendimento direto. WhatsApp, Instagram, tudo isso muito acessível. Então, para ver a evolução. E eu estou falando do meio do ano passado, que se cobrava 80, 50, 60 mil para implementar. Hoje, tu já dentro de uma plataforma que tu investe 500, 400, 500 reais por mês, tu já tem isso. Né? De forma que tu mesma, com a tua loja, consegue programar. Agora, o que acontece? O lojista que não está indo atrás da tendência, quando ele vai ver uma ferramenta, vai através de oferta e encontra uma oferta muito cara. Só que tem meios que dá para fazer isso. Tem empresas que fazem esse acesso. Claro que tem que ter um cuidado. Mas a resistência dele é por falta do conhecimento, né, e de acompanhar a evolução. Porque isso está se encaminhando muito para esse conceito do do yourself. Tu mesmo vai fazendo, vai aprendendo, vai tocando. Porque também tem um outro lado, né? O varejista que fatura, digamos ali, vamos pegar números, né? Até 50 mil reais, né? Ele está dependendo muito da porta. Ele é um varejista que depende da porta dele. E ele tem aquele conceito de eu abrir um ponto e esse ponto, ele me custa, né? Então, ele custa. Aquele ponto é o marketing. O aluguel dele é o marketing dele, né? Do espaço. Só que ele não vê a venda online. E aí ele entra com essa dificuldade. Ele não vê que investir em marketing é necessário. As empresas têm que investir no mínimo, né? Toda empresa que eu trabalho, eu falo, de 5 a 10% tu tem que ter da tua meta investido em marketing, né? E muitas vezes não fazem.
Não veem disso dessa forma. Por quê? Porque vem um aluguel, vê a coisa. E o faturamento, às vezes, não consegue ver. Mas como é que vai expandir se não expandir a marca? Se não posicionar a marca? Né? Então, ele precisa ver esse lado do pequeno varejo. Né? Hoje, seguindo as tendências da pós-NRF lá, nós estamos numa era do social consumer. Né? Que eu primeiro consumo conteúdo, eu me interesso, eu vejo um case, né? Eu vejo alguém comentando da utilização daquilo, eu ganho segurança e vou lá e compro. Às vezes eu vou lá e compro aonde? Na loja física. Só que se ele não está posicionado, não aparece para a pessoa, ele não vai na tua loja que é pequena. Né? Tu tem que estar posicionado no bairro. Então não tem que fazer um marketing gigante, mas não, tem que fazer um marketing no teu bairro. Tem que ser conhecido no bairro. Então, às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que fazer um marketing, ter 10, 20 mil, 30, 50 mil seguidores. Se tu atender o teu bairro, você que é pequeno lojista, se tu atender o teu bairro, te posicionar no teu bairro, né, fazer um trabalho de influência, tu vai conseguir utilizar todas essas ferramentas. Então, a resistência, Helena, que eu vejo muito do pessoal é isso, sabe? Essa falta de conhecimento e de entender que ele precisa se posicionar, precisa trazer esse conteúdo para dentro de, né, um sistema, um CRM, alguma coisa, e fazer o remarketing, fazer a gestão desse cliente que vai trazer um resultado muito grande para ele. Perfeito, perfeito, com certeza. E Otto, aproveitando agora que tu introduziu o tema da inteligência artificial, o Varejo em Movimento tem uns bons episódios falando sobre inteligência artificial. E várias vezes que a gente já discutiu essa questão, sempre surge aquela problemática. Fica tudo muito parecido, né? Eu boto lá o ChatGPT e tal, e ele me dá ali um textinho já meio pronto. Como é que eu garanto, né, ainda mais nessa comunicação mais massiva, onde eu tô com vários leads, eu tô conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, que eu não vou perder a personalização daquele atendimento e que aquilo não vai ficar frio demais? Como é que o varejista ele se garante que ele não vai ter esse problema? Perfeito. Ótima pergunta, Victor. Porque o que acontece? Deixa eu dar um recado para você que é vendedor, tá? Ou você que tem vendedor. A IA vai substituir grande parte dos vendedores. É fato. Simplesmente não porque o robô é melhor ou porque alguma coisa. Simplesmente porque em algumas operações o robô atende melhor que o humano. O humano é mais robô que o robô. Né? Porque o que acontece? Eu faço muito treinamento de WhatsApp para as empresas. E quando a gente vai analisar as conversas, tu vê lá que a pessoa pergunta preço, a pessoa responde o preço. Para que vendedor? Eu não preciso de vendedor para o meu lead que chega lá. Que lead é um interessado. Esse lead chegou com interesse, eu vou lá, quanto custa tal coisa? Tanto. Isso um site faz. Então, se eu programo uma IA, aí é que entra o ponto. Se eu programar IA e dentro do prompt eu colocar um treinamento para ela, onde eu quero que ela atenda seguindo esse passo, aí é que muda. Por quê? Porque eu não quero entregar preço. Eu quero que ela conheça o cliente, que ela gere interação com esse cliente para depois passar o preço. Eu quero que ela pergunte, que ela entenda se é isso que ele quer, né, o que mais ele pode estar buscando, gere uma interação para depois responder. Então, o que acontece? A tua pergunta, Victor, é muito pertinente, porque a IA ela já é mais humanizada que muito vendedor. Né? Que não atende. Isso para quem está na ponta. Você que é lojista, se você pegar o celular do seu time, você vai ver que eles atendem igual um robô. Pelo volume. E é normal. Eu sou oriundo de call center. Como é que era no call center, ligação de call center? Não é a mesma coisa? Olá, estou falando com fulano, não sei o quê. É um robô, gente. Entendeu? Não muda. E hoje no WhatsApp é a mesma coisa. Só que tem áreas, tem setores que a IA, eu acredito que por um bom tempo não vai chegar. Né? Tem setores. Né? Alguns setores não vai precisar de uma finalização humana. Principalmente, né, vamos pegar alguns setores comerciais onde eu tenho que ter acesso à informação em outro sistema. Essa integração, ela custa mais caro. Né? Fazer esse processo todo daí a buscar uma informação, trazer,
fazer. E isso hoje, nos dias de hoje, ainda está um pouquinho complicado de fazer. Tem empresas que já fazem, mas aí nós estamos falando de aumentar o custo. Né? Por exemplo, eu já desenvolvi IA dentro de uma empresa na qual a gente trouxe todo o banco de dados, só que um cliente pediu uma mesa para a IA apresentou uma foto de um fogão. Né? Então, acontece. Né? Porque lá na descrição estava escrito mesa de alguma forma, mas não era para acontecer, porque no prompt estava separado. Então, isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Né? Eu quero já existem ferramentas muito assertivas para fazer isso também, tá? Só que, claro, elas têm um patamar que para o pequeno e médio lojista ele fica muito alto. Né? E aí tu entra numa questão de usar ela dentro de uma plataforma oficial, aí já encarece mais ainda a comunicação. Né? Porque daí tem custo por mensagem, por dia, né? Porque cobra uma janela. Então já começa a encarecer isso. Mas respondendo a tua pergunta, Victor, sim. Né? A IA ela consegue ser mais humanizada que algumas operações. E aí o que falta para o pessoal? Treinar o time. Treinamento diário. Constante com o time. Eu venho de operações e todos os meus clientes, a sugestão é sempre treinamento diário. 30 minutos de treinamento diário muda a tua operação. Perfeito, Otto, porque era exatamente essa a nossa próxima pergunta, né, Victor? Já que a gente falou em treinar IA, como treinar a equipe para trabalhar com as automações, para trabalhar com IA, e como que a gente também vai driblar as existências da equipe, né? Porque se a gente está falando que o vendedor até é mais robótico do que a própria inteligência artificial, como é que a gente corrige isso? Exato. Perfeito. A correção, aí entra o quê? De novo, o chatbot, ele é fantástico para isso, ou outra ferramenta na qual eu tenho acesso às conversas. Né? Por quê? Porque daí o gestor, o gerente, ele consegue ver todos os vendedores dentro de uma conversa e consegue fazer, né, em time ali o feedback e a correção. Porque treinamento é importante? Treinar todos os dias um pouco? Sim. Né? Porque, entrando para o lado da venda, o vendedor bom é o vendedor que tem segurança, que tem confiança para falar do produto, das coisas. Como é que ele vai ter segurança se tu não treinar? Então, tu tem que ter o treinamento, tu tem que ter a doutrina do método que tu utiliza. Metodologia de venda é importante. O varejista pequeno faz o quê? Ele contrata muitas vezes um vendedor e, já sou do ramo, já conheço. Só que ele não tem um método de venda de WhatsApp. Que a venda do WhatsApp, ela tem algumas coisas que são leis ali dentro, né? Eu sempre sugiro falar por áudio, sempre sugerir o áudio, porque isso é comunicação. Gente, texto não tem emoção. E pessoas compram de pessoas. Né? Então, eu preciso tentar o áudio. Né? Então, não deu o áudio, o cliente não quis, aí sim eu vou para o texto, porque o cliente me pediu, mas eu vou sempre tentar o que dá. Né? Então, o que acontece muitas vezes é a gente, por uma exceção, virar uma regra. Né? Só que a regra é o que me dá mais conversão. Então, o que me dá mais conversão é eu ter contato. Né? Eu ter interação humanizada. E humanizado vem do áudio, não vem do texto. Né? Então, são regrinhas básicas do atendimento que o vendedor tem que ser treinado para isso. Porque no trivial do dia a dia, por exemplo, eu fui numa operação ontem que recebe 40 leads por dia, 50 leads por dia. Ele atende, não deu, joga para o próximo, não deu, vai para o próximo. Ou seja, não é vendedor. Essa empresa não tem como ter vendedor. Ela tem tiradores de pedido, que a gente chama, né? Por quê? Porque ele fica na sorte de alguém já quase comprado aceitar aquela condução e na estatística média ele está tirando. Mas não é vendas. Eu falo, tá dando certo? Tá dando certo, a gente tá faturando. Mas tu não tem vendedor. Uma coisa não exime a outra. Né? Tu não tá com vendedor na tua operação. Tu tá com gente tirando pedido para ti. Ponto. Essa é a questão. Então, o primeiro ponto é treinar bastante o time, né, de vendas para que ele não seja mais robótico que uma inteligência artificial, porque ela consegue ser mais. Deixa eu contar um outro episódio só para Por favor. A gente adora histórias. Numa outra operação que a gente estava iniciando as IAs no ano passado, uma cliente fez uma pergunta de um produto, fez outra pergunta de outro produto. Ela perguntou uns 4 produtos diferentes. Acho que na quarta vez ali, ou na quinta, a IA mandou para ela, poxa! A IA mandou, poxa! Aí diz, isso não é emoção? Né? Então, ela mandou, poxa, você já me perguntou várias coisas. Não te aguento mais, querido. Eu olhei, eu até postei isso. Ela xingou o cliente. Como é que pode?
Né? Então, aí tu vê, isso é mais, né? Tem mais envolvimento, às vezes, do que a pessoa só ser responsiva, né? E não ter uma conexão com... Agora, quem é... Você que tem varejo, tem coisa. Se você botar uma equipe e treinar ela e esses vendedores gerarem conexão com o teu cliente, tu vai ter um cliente fiel, tu vai ter uma pessoa que vai voltar na tua loja e que vai continuar. Então, treinamento do time é o essencial. Né? Por quê? Porque o treinamento de IA vai funcionar na IA? Vai. Ela vai atender? Vai. Né? Mas agora, um áudio humano é um áudio humano. Né? O áudio da IA ainda tem, tu ainda percebe que ele é humano. Né? Já evoluiu muito. Né? Ontem mesmo eu recebi uma IA me atendendo ali para fazer uma venda com um áudio muito bom. Mas tu ainda percebe que é IA. Foi o melhor que eu escutei até hoje, mas tu ainda percebe que é IA. Né? Então, no começo era horrível o áudio de IA. Mas hoje já está melhor. E daqui a pouco ela vai estar né, modulando a voz no ponto certo e tudo mais. Então vai chegar esse e-mail. E se chegar esse e-mail, vai acabar com o vendedor que só quer responder cliente e não interagir com ele. E acho que esse ponto que tu tá trazendo, né? O começo que tu fala é um ano e meio atrás. É muito rápido. É muito rápido, né? É uma evolução muito absurda em pouco tempo. Mas, Otto, pensando também assim, o lojista ele tá aplicando, ele te ouviu, ele foi atrás das ferramentas e tudo mais. O que ele tem que olhar para ver se está dando certo? Que tipo de métrica ele observa? É o retorno do cliente? É o aumento nas vendas? É a satisfação? O que ele realmente precisa olhar para entender se a automação está funcionando dentro do negócio dele? Perfeito, Vitor. É assim, aí nós vamos entrar no campo do funil de venda, né? Então nós temos que ir captação. Então cada etapa a gente tem que ir analisando ela. Então cada operação também tem um tipo de comportamento. Operações com tickets maiores, né? Vou pegar ali uma experiência que eu tenho, lojas de móveis, lojas de colchões, sofás, que tem um ticket de R$3.000, R$4.000. Esse lead é um lead um pouquinho mais caro, o volume dele não é tão grande lá em cima, então ele precisa de um envolvimento muito maior. Então essa primeira conversão ela tem que ser alta. E o investimento nesse treinamento, nessa capacidade de gerar conexão, de insistir com o cliente, ele tem que ser maior. Por quê? Porque eu digo, né, números de experiência própria, 80% da tua chance de fechar uma venda está no início dela, está na abordagem e no conhecer o cliente. É ali, tá? Porque depois dali é só se acertar em preço, se tem como ou não. Então, esse ponto é principal. Agora, se eu estou falando de um produto mais barato, né, aí o quê? Eu aumento o volume porque o valor do meu lead diminui. E aí eu aceito um pouco menos de conversão num lado para lá no final eu ter, né, como essa empresa que falou ontem, não, tá indo bem, né, mas não tem vendedor. Então eu tenho que analisar dentro desse funil. Né? Agora, eu quero vender, eu quero ter vendedor, eu quero que esse volume tenha boas conversões. Primeiro, né, treinar para ter uma boa interação. Né? Gerar conexão com o cliente. E gerar conexão com o cliente é o que vai fazer o nome da loja crescer no bairro, na cidade. É o que vai fazer ela poder expandir. Né? Por quê? Porque ela vai ficar conhecida, é onde o boca a boca funciona também. Ah, fui atendido pelo fulano me ajudou, a empresa é muito legal, aquela loja sempre me entende. Né? Por exemplo, eu estava falando de óculos, a minha esposa sempre compra, né? E a gente vai sempre no mesmo lugar. Por quê? Pelo atendimento. Porque eu entro numa ótica, né, particularidade minha, eu fico perdido. Eu experimento, eu entro umas 5, 6, então eu já defini, eu vou só naquela loja lá e lá eu tenho que encontrar o meu óculos, pronto. Né? Porque eu sou muito indeciso para óculos, mas é uma característica minha para óculos. E a minha esposa não, é só lá. Então, se ela quer comprar, a gente precisa de material de construção, de ferragem, qualquer coisa. Ela já compra no WhatsApp do lugar que ela já está acostumada a comprar. Eu só peço para ela, amor, preciso de tal coisa. Ela vai lá, entra no WhatsApp, já chama o vendedor que ela conhece e já faz o pedido ali mesmo. Então, só que isso aconteceu pelo quê? Pela interação. E quantos negócios acontecem assim? Eu passo por muitos vendedores que eles precisam fazer uma venda, às vezes eles pegam uma lista de contatos que eles já têm, que são pessoas que já compram dele recorrente, e ele faz um disparo de mensagem ali e já gera um faturamento para bater a meta dele. Por quê? Porque ele envolve as pessoas e as pessoas compram com ele.
Né? Esse era um ponto que eu queria aproveitar, Otto. Aproveitando que a gente está falando de conversão, né? A gente já falou também que atrair um cliente novo é muito mais custoso do que a gente continuar vendendo para aquele que já está com a gente, né? Então, como que a gente pode vender mais para nossa base de leads através das automações? Eu até vi que tu já tem um conteúdo sobre isso, muito valioso. Então, se tu puder trazer pra gente. Perfeito. Isso, inclusive, é um dos temas que eu vou falar na Feira Brasileira de Varejo, né? Que é como eu consigo economizar no tráfego fazendo remarketing. Né? O remarketing dentro do próprio WhatsApp. Porque, às vezes, a empresa gasta muito. Tem empresas que investem muito via redes sociais, né? Tem uma baixa conversão e não faz nada, né, de remarketing, né? Ou seja, não atua nesse cliente várias vezes. Então, o primeiro ponto, né, é o quê? Como eu falei antes, 40% a 50% dos leads não continuam uma conversa. Então, quando a gente entra com uma automação, o que a gente faz? Primeiro, eu só passo esse lead para o vendedor quando o cliente interage. Então, a gente consegue programar. Tu chegou numa loja, tu chamou uma loja às 10 horas da noite, não tem vendedor, né? Então já vai um recado para ti direto dizendo que, né, a loja não está fechada, amanhã na primeira hora do dia, já vou te passar alguém. E aí o que faz amanhã? Automaticamente vai uma mensagem para Nina, né? Fulano, estamos prontos para atender você. Só que eu só transmito para o meu vendedor quando a Nina responde. E se a Nina não responder, o que acontece? Eu já tenho programado um follow-up de 3 horas. 2 horas, 3 horas, dependendo da operação. Então, eu sempre boto uma regrinha. 3 follow-ups no primeiro dia de contato, né? Se não retornou, mais um dia durante 5 dias, que daria uma semana, né? 6 dias, 7 dias ali, uma semana. E aí depois ela entra para um funil, daí já etiquetado, né? Daí já vai lá para o Kanban, para um funil de remarketing de ações. Né? Porque ela não interagiu comigo, ela não falou comigo, mas aí eu tenho uma premissa, não existe lead perdido. Eu sempre tenho que utilizar ele. E aí vai entrar o quê? Tenho promoção todo mês? Vai um disparo para a Nina das promoções. Então ela está lá no meu fluxo de campanhas e ações. Eu nunca perco esse lead. Né? Então eu estou sempre tentando contato com ele. Então esse é um follow-up, por exemplo, que a gente coloca automatizado. Se ela respondeu no segundo dia, vai a mensagem, aí o vendedor está ali preparado para atender. E aí atende rápido. Por quê? Tempo de atendimento é conversão de fechamento. Então, se eu demorar para atender, tem muitas operações que pecam nisso, demoram muito para atender o cliente no WhatsApp. Outra coisa, cliente entrou no WhatsApp, ele quer comprar pelo WhatsApp. Ele não quer... Às vezes, o vendedor perde uma venda porque o cliente diz, eu vou na loja, mas é desculpa. Ele entrou pelo WhatsApp, ele quer esse canal de comunicação. Ah, mas não, é desculpa, ele quer. Claro, eu estou falando de uma premissa. Tem o que vai na loja, tem o outro que realmente está só pesquisando, que quer o presencial, existe. Mas eu, vendedor, não posso partir do princípio que todo mundo vai vir na loja. Não vem. Né? Lojas de sofás, colchões, que tem um valor mais agregado, por exemplo, eu tenho 3 clientes para amanhã, não chega nenhum, às vezes. Agendei 4 para amanhã, chega 1. Né? Então ele está aceitando aquilo ali, que a maioria desculpa. Então a gente primeiro insiste. Aí tem um outro dado muito importante. 45% das vendas são fechadas após a 5ª ou 6ª tentativa de fechamento. A importância de insistir, né? Exato. A importância da insistência. Né? Então, se o vendedor aí entra, se ele etiqueta esse cliente, a gente faz o quê? Outro chamado automático. Então, é um plano, como é que eu posso dizer? É contra erro, né? Contra o erro humano que a gente vai tentando fazer isso. Só que isso, Victor, Nina, isso aumenta 20%, 30% o faturamento no final do mês de uma loja. Muita diferença. Né? E por quê? Por que eu digo que aumenta tanto? Porque ele começa a diminuir um pouquinho o investimento em captação de novo, porque está cada vez mais caro. Né? Tu falou de tempo. Há 2 anos, 2 para 3 anos, se pagava R$1 um lead na área de imóveis populares. Hoje está 4, 5. Tá caro agregar um cliente novo. Né? Um produto mais agregado já parte para R$8, R$9 um custo por lead. Então, o custo de marketing ele é caro. E eu não posso fazer marketing só para atrair lead. Outro erro que as lojas cometem, né? É querer contratar uma agência. Né? Eu sempre falo nas minhas palestras, Luiz, para de culpar a agência de vocês, tá? Porque não é ele só o culpado.
Né? Porque muitas vezes a agência isolada, né? Eu trabalho com marketing integrado, onde a gente analisa todo o processo da venda. Né? E se envolve em todo o processo. Mas às vezes ele está fazendo um anúncio e esse anúncio não tá calibrado para o público dele. Aí ele vai ver, o cliente entra na página do Instagram, a página também não está calibrada para o público dele. Está com uma comunicação errada. Né? Exemplo bem clássico. Eu tenho uma loja que eu vendo para classe média. Né? Tem um produto um pouquinho mais agregado, só que eu estou fazendo anúncio com preço. Né? Ou eu estou fazendo um anúncio com uma qualidade ruim. Eu sempre digo, quem tem dinheiro para carne moída não vai clicar em anúncio de filé mignon. A não ser que ele acredite que o dinheiro dele paga o filé mignon. Ou seja, o teu anúncio, a tua página. Às vezes não está calibrada para o público e o que acontece? Vem o famoso que as lojas falam, lead não qualificado. Não existe lead não qualificado. Porque ninguém entra num anúncio de uma Ferrari, né, com dinheiro para comprar um Kwid. Não vai acontecer isso. Eu tenho dinheiro para um carro popular, eu não vou entrar num anúncio de Ferrari querendo comprar. Né? Ele pode acontecer alguma coisa, clicou errado, aí tudo bem, mas o lead desqualificado não, tem que ver se o processo está calibrado para encontrar aquele lead. Porque hoje o que acontece? A meta, o negócio local não se faz mais segmentação. O que segmenta é o próprio anúncio. Então a qualidade do anúncio às vezes não está boa, não está comunicando com o público, vem o lead desqualificado. Então acaba perdendo esse processo da venda, né, por falta de conversão, justamente por isso. Eu fui para outro lado. Não, tá ótimo, imagina. Na tua pergunta. Dicas muito legais. Espero que todos tenham anotado. Percepções também muito bacanas, com certeza. Não, pessoal, poxa, né, varejo de movimento já sabe, né? Pega o papel, caneta, né? Ou já bota na IA direto aí para fazer um resumão, né? Já vamos aproveitar. Mas, eu também quero pensar o seguinte, né? Um varejista, um lojista, pequeno, médio, tentou fazer uma automação. Deu errado. Não veio o resultado que ele esperava, tudo mais. Como é que tu pensa assim que pode ajustar a estratégia, tentar identificar erros, que parece muitas vezes funcionar no papel, mas vai aplicar na realidade, poxa, não tá trazendo o que ele espera. Como é que tu pensa que é o ideal para ajustar essa estratégia e realmente aplicar a automação para o sucesso do negócio? Vamos lá. Então, assim, aí nós temos um outro tema polêmico, que é o quê? Né? Quem contratar. Porque o que acontece? Uma empresa com experiência não cabe no orçamento do pequeno. Né? Porque ela vai cobrar um valor que é o valor que ele deveria investir em marketing. Né? Então, vai direto para a agência, digamos. Né? Então, aí tem o médio. Né? E tem o faça você mesmo. E tem um quarto, que é o sobrinho. Cara, o sobrinho acaba com a operação. Por que ele acaba com a operação? Porque, eu tenho, né? Eu digo sobrinho brincando, mas sempre tem aquela pessoa que está começando, que tem um parente, que não sei o que está começando a fazer tráfego pago. Gente, tráfego pago, tem muita gente que faz. Só que o tráfego pago é uma ação do marketing. Ele não é o marketing. Muitas empresas do pequeno acham que o tráfego pago está fazendo tráfego pago, está fazendo marketing. Não está. O marketing é todo o processo. É desde a qualidade do meu criativo. Né? Da artezinha que eu estou botando lá, estática no Instagram. Então, aí entra essa questão de quem contratar para me ajudar. Ou ele faz você mesmo, que tá, né? O conceito do yourself que está ficando cada vez mais em alta, ou ele tem que encontrar uma empresa mediana, né? Que tenha experiência, know-how no segmento dele para resolver aquele problema. Por quê? Quem faz a automação, por exemplo, eu tenho um time de automação. Só que a pessoa que faz a automação, ela não é vendedora. Então eu já tenho um problema, Victor. Porque ela não é vendedora. Ele não entende do processo da venda. Ele entende de ligar os pontinhos da automação. Então alguém tem que desenhar a estratégia. E aí entra a experiência. Tráfego é a mesma coisa. Às vezes ele contrata uma empresa que faz a gestão de tráfego, né, mas não tem experiência naquele segmento. Né, ou não tem experiência comercial para montar a estratégia. Né, porque as estratégias são muito parecidas. Né? A gente consegue andar por alguns setores próximos, né, só que às vezes acontecem alguns erros.
Por exemplo, a empresa tem um ticket muito baixo e tu quer fazer um lead para conversão. Não vale a pena. Tá caro o lead para fazer uma conversão de um produto de R$50. Não vai se pagar, nunca. Né? O markup dele, a margem dele não vai pagar essa campanha. Então eu tenho que fazer um marketing, eu tenho que fazer tráfego, eu tenho que fazer ações, mas eu faço ações para movimentação da loja. Aí sim, faço uma explosão de venda, faço uma ação que vai trazer gente naquele final de semana, pego a sazonalidade do mês, eu sei que produtos X no primeira quinzena eu não preciso sacrificar minha margem ali até o dia 10, porque é onde libera os cartões, libera tudo, né? As pessoas estão consumindo. Mas lá no dia 20, 21, próximo final de semana do dia 20 e 21, onde tem um adiantamento, eu já faço uma ação para recuperar o meu mês. Então, a gente vai equilibrando isso. Então, a grande dificuldade dele está nisso, né? Ou ele vai estudar, e muitas vezes ele não tem tempo, ou ele tem que contratar um mediano dentro do orçamento dele. Encontrar uma empresa que tem experiência, que consiga ajudar ele dentro do orçamento dele. Porque também não adianta ele contratar uma empresa, né? Tem algumas empresas que são bem conhecidas do marketing, que para montar só a parte de tráfego cobram R$5.000. Mas ele fatura 5, então ele não tem condições de pagar, porque é 10% do faturamento dele. Que ele deveria estar investindo em marketing, ele está pagando nesse serviço, ele não consegue. Então ele tem que encontrar um mediano. Tem que, né, pesquisar um, pesquisar outro, que vai ajudar ele, ou vai pro conceito faça você mesmo, né? E vai estudar. Otto, a gente brincou aqui sobre quem tá nos assistindo estar com um bloquinho, né? Uma caneta para anotar. E a gente tava falando sério, porque a ideia desse podcast era realmente trazer um conteúdo didático para desmistificar essa ideia sobre CRM, automações, que como tu bem falou no início, né? As pessoas acham que tá muito distante, que não tá ao alcance do pequeno negócio. E tu conseguiu perfeitamente mostrar que tá sim e que tem muitas formas práticas de colocar no negócio, né? E isso já é uma grande prévia para nossa FBV, né? Então conta pra gente, dá um spoiler de como vai ser a tua palestra, que dia tu vai estar lá na feira e qual palco, né? Já pode dar esse spoiler que eu tenho certeza que todo mundo agora vai comprar o ingresso pra FBV só pra te assistir. Perfeito. Obrigado. Eu vou tratar justamente sobre esse tema já toda. Eu sempre gosto de ter, né, de ser muito prático, de levar alguma coisa que possa ser usado amanhã já na operação e que ele tenha isso. E claro, até lá já vem mais novidades que tá perto, mas tá longe, né? Para o avanço da tecnologia. Muita coisa vai acontecer ainda, muita coisa acontece. Então eu vou trazer justamente isso. Como ele consegue investir, como você vai investir menos em redes sociais, porque tu vai investir, esquece. Né? Eu fui numa palestra pós-NRF que o palestrante colocou lá. Quer orgânico, vai na feira. Genial aquilo, genial. Quer orgânico, vai na feira. Se tu é empresário, tu tem que investir em anúncios. Não tem que botar investimento em anúncios. Então, ele é fundamental? Só que eu vou tratar o como você consegue ter mais resultado disso, ou seja, investir menos, não ser tão lead dependente, né? Então, vou estar lá fazendo essa apresentação, vai ser um tempo curto, mas de muito conteúdo. Isso. Bloquinho, né? Papel, caneta, vai ser no dia 22, se não me engano, às 14 horas. Isso aí, no palco Marketing e Vendas. Um dos palcos principais. Isso aí. E, Otto, antes da gente encerrar, aquela dica carimbada, tá? Empresa pequena, média, fechou bem seu 2024, tá com uma gordurinha no caixa. Poxa, vou investir numa automação, numa ferramenta de A. Qual que ela tem que investir para começar 2025 automatizando o seu negócio? Perfeito. Essa tua pergunta, hoje ela é complicada. Por quê? Porque há poucos dias vem DeepSeek quebrando né, o ritmo das IAs, né, trazendo uma tecnologia muito rápida, né, muito acessível. E, bom, aí para o pequeno nós temos ali várias ferramentas de automação. Ele pode procurar por chatbot. Perfeito. Tá? Que daí ele vai conseguir encontrar algumas ferramentas, né? Eu sugiro algumas, né? Quem quiser lá no meu Instagram pode perguntar, eu mando lá link para ele, para o que ele pode utilizar. São autodidatas, são fáceis de usar. Tá? Tem como, né, ir fazendo isso, tem aula, tem passo a passo, tem tudo. Claro que depende de um tempo de aprender. Mas eu sempre digo, né? Tenho 47 anos, eu aprendi. Né? Todo mundo consegue. Né? Se eu consigo me atualizar, me manter atualizado. Eu brinquei esses dias com o meu time que tinha que resolver um problema, daí eu mandei pra eles, pô, o velho aqui de 47 resolveu esse problema e vocês não, né? Porque eles não tinham conseguido arrumar uma ferramenta que não tava soltando ali. Mas é isso, tá? Dá pra fazer. Pesquisa pro chatbot, chega no meu Instagram lá que eu respondo pra vocês lá, mando algumas ferramentas que são úteis. Depende de cada operação, né? Mas
tem ferramenta bastante para isso. Perfeito, Maravilha. perfeito. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast. E aproveitando, Baita Otto, podcast, inclusive. onde que a gente pode te encontrar? Isso Já aí. que tu já deu a dica pro pessoal te procurar no Instagram. Isso. @Otto Hartmann, assim, meu nome, bem simples. Vai estar lá, eu entrego conteúdo direto também, então pode seguir lá e me chamar, né, inclusive. Chama lá que a gente dá um jeitinho de atender todo mundo, tá? Reforçando, o Otto vai estar na FBV 2025, no palco Marketing e Venda, a partir das 14 horas, com uma palestra Marketing integrado com WhatsApp, potencialize as vendas sem depender do tráfego pago. Também tem as redes sociais da FBV, site e tudo mais. Vocês podem consultar a programação completa, dia 21, 22 e 23 de maio, na Fiergs. Isso, Nina? Confirmadíssimo, Victor. Confirmadíssimo. Esperamos todos lá. Muito, muito, muito. Vai valer muito a pena, não só o Otto, mas diversos palestrantes com muito, muito conteúdo. Otto, muitíssimo obrigado. Não vou nem dizer que foi um podcast, foi uma aula. Foi uma aula. Foi uma aula Obrigado. enorme. Muito, muito obrigado. As portas do Varejo de Movimento vão estar sempre abertas para ti. Retorne quando quiseres. E nos vemos na Na FBV FBV. 2025. Muito obrigado, Victor, muito obrigado, Nina e Cindy Lojas pela oportunidade. Obrigadão. Nós que agradecemos. Nina, te vejo semana que vem. Te vejo semana que vem, Victor. Foi um prazer estar aqui mais uma semana nessa mesa maravilhosa. Isso aí, e até isso a aí. próxima, né? Então é isso, mais um episódio do Varejo de Movimento. Lembrando, deixa teu curtir, te inscreve no canal, compartilha. Bah, esse episódio... Esse vale a sempre- pena. Não. Esse, não, todos valem a pena. Mas Mas esse esse- aqui, para introdução de CRM, WhatsApp e a automação, tudo que o teu negócio precisa para começar 2025 bombando. Compartilha muito, te inscreve no canal e dá 5 estrelinhas lá no seu agregador de podcast favorito. Não te esquece. E semana que vem tem mais um episódio do Varejo em Movimento. Valeu!